Waka waka, bitcoinheiros! Bem-vindos a mais uma Toca do Dove. Eu sou o Dove, o seu bitcoinheiro camarada, @bitdove no Twitter. Bitcoinheiros, claro, não deixe de se inscrever aqui no canal daquele tapa na sineta para receber atualizações sempre que um novo vídeo for postado. Liga seu like, hoje eu vou falar aí sobre a cobertura da mídia tradicional. A mídia tradicional voltou a ter interesse pelo Bitcoin. O Bitcoin tá subindo, o Bitcoin é moeda de curso legal em El Salvador, e a mídia tá de olho. Vamos comentar aí um artigo que apareceu esses dias na Super Interessante. Vamos lá. Oh yeah! Esse aqui é o artigo da Super Interessante. Ele fala, né, que a premissa dele é: e se todos os países adotassem Bitcoin? Pois é, a inflação acabaria num piscar de olhos. Isso não seria nada bom para a economia. Olha só, realmente, Fábio Marton e Alexandre Verzinassi. Pois é, meus amigos, terminar a inflação não seria bom para a economia. Olha só que pena, né? Que não seria bom para a economia. A economia, né, dos assuntos em destaque da nossa economia aí, aliás, né, aqui em cima. Vamos lá então, vamos lá. Pepino, BTC 0,000074, ou seja, 74 satoshis o quilo, pô, pra que complicar, né? Os caras colocam aí todas essas casas decimais, assim, acho que é pra ser engraçadinho, né? Pra falar, olha só, né? Olha quantos zeros você vai ter, né? Não é impossível usar isso assim, né? Vamos lá. No dia 7 de setembro de 2021, El Salvador se tornou o primeiro país a reconhecer o Bitcoin como moeda oficial, né? Junto com o dólar americano. Eles não têm uma moeda própria, né? No mesmo dia, a cotação da criptomoeda caiu 9%. Pois é, caiu bastante. Vendeu a notícia, né? O pessoal vendeu a notícia. O mercado estava vendo, né? Especulativo estava vendo aquilo, né? Como um evento, né? De venda da notícia. Um dia antes disso, o governo de El Salvador havia comprado 400 bitcoins por 20 milhões de dólares, preparando-se aí para a mudança. Isso ajudou o valor da do Bitcoin a saltar para 52 mil dólares. Porém, bastaram algumas horas e a cotação já havia caído para 47 mil. 2 semanas depois, Bitcoin baixou outros 14% para 40 mil dólares. Deu uma bastante, né? Flutuação aí no preço. Hoje, né, que é dia 18 de outubro, o Bitcoin agora está a 62.240 dólares. Ou seja, né, no time frame aí de um mês, né, basicamente, o governo de El Salvador aí já recuperou, né, as suas perdas e se comprou mais quando caiu, né, recuperou ainda mais. Mas enfim, né, pequenos detalhes. Nada disso teve relação com a atitude de El Salvador. A gente sabe que não teve. É o mercado, o Bitcoin ele é um mercado livre, né? Não tem stop, não tem nada artificial ali nele, né? Não tem um banco central para ditar regra, para encher de dinheiro, sacar dinheiro do mercado, aumentar juros ou não, né? Então ele funciona assim como o mercado livre funcionaria, né? Oferta e demanda pura, né? Sua inflação ainda é instável, ele fala, né? Nada disso teve relação, mas deixou claro uma obviedade acerca do Bitcoin. A sua flutuação de preço no mercado ainda é instável demais para que ela faça o contento, né? Sirva como uma moeda de verdade, né? Pessoas com moeda em circulação, moeda, né? Uma troca, né? Moeda de troca. Pessoas comuns dificilmente aceitariam usar como meio universal de troca algo cujo poder de compra é imprevisível. É verdade, muitas pessoas que não entendem o Bitcoin, né, realmente para elas é imprevisível, não vale a pena, né, o risco, né? Ela está pensando naquilo como uma batata quente, que ela vai ter que se livrar eventualmente. Então, claro que para ela não é, né? Vai parecer realmente não interessante, não vai ser interessante. Mas vamos jogar com a hipótese de que dê a louca nos bancos centrais e eles decidam que não existem mais moedas nacionais, só Bitcoin. Na ausência de dólares e qualquer outra moeda, o Bitcoin estabilizaria, pois não haveria com o que compará-lo. A cripto serviria para comprar coisas, alimentos, bens de consumo, imóveis,
não flutuam 10% para cima ou para baixo de um dia para o outro, né? Alright, né? Ele está aqui colocando no caso, né? Vamos chegar a um caso que a gente tem uma hiperbitcoinização. Realmente todo mundo está aceitando só Bitcoin, né? Não vai ser porque dê a louca nos bancos centrais, vai ser simplesmente, vai ser ao contrário, né? Os bancos centrais não vão poder mais exercer poder sobre o indivíduo que vai optar, né, por uma moeda melhor para ele, né? Porque o indivíduo, por mais que as pessoas falem, economia, melhor para a economia, inflação, para o indivíduo a inflação é ruim, né? Para o indivíduo, especialmente para o indivíduo na ponta lá, né? Que não está lá recebendo o dinheiro que está sendo impresso na hora. O indivíduo que só vai receber o dinheiro que está sendo impresso agora, daqui a 3 anos, esse indivíduo aí vai sofrer mais com a inflação e ele pode se proteger hoje mesmo com o Bitcoin, né? Ele não precisa ficar esperando a inflação destruir o poder de compra dele, né? Enfim. Vamos lá, vamos seguir, depois eu comento mais, né? Obviamente, vamos lá. Então não teria, então ela estabilizaria, sim, estabilizada o Bitcoin, né? Estabilizado o Bitcoin, a segunda consequência da sua adoção seria o fim de algo que é considerado uma premissa de qualquer governo hoje. Política monetária, sim, pelo amor de Deus, seria, né? É isso que a gente espera, né? Países tentam manter a sua economia sob controle, como se fosse possível, mexendo no valor de sua moeda em relação às outras. Se a moeda é desvalorizada, as exportações se tornam mais baratas e as importações mais caras. Nessa situação, os produtores nacionais são beneficiados no curto prazo e a economia se aquece. Mentalidade de colônia. Para desvalorizar a moeda artificialmente, é necessário imprimir dinheiro. Quanto mais cédulas há em circulação, menos elas valem. Pois é. Tá vendo, né, gente? Porque, o governo faz as coisas com tanta eficiência, né? Por que não mexer com o nosso dinheirinho, né? Nossas economias, assim, por trás da nossa... da nossa, né? Por trás dos panos aí, né? Em reuniões fechadas. Por que não, né? Por que não? O dinheiro, naturalmente, não é lançado de helicóptero na rua. É mais ou menos. Os bancos centrais produzem moeda nova e emprestam para os bancos a juros de pai para filho. Pois é, né? Essa compadria, assim, né? Todo mundo na compadria. Capitalismo de compadria, como eu gosto de você, né? Capitalismo de compadrio. Todo mundo ali, todo mundo é amigo. Dos bancos, a moeda flui para o mercado de crédito e daí para a rua, propriamente dita, aí para você, né? Trouxa. No longo prazo, porém, esse jorro de moeda nova faz com que o dinheiro vá perdendo valor. Qualquer coisa produzida em grandes quantidades vira arroz de festa, vira confete. Passa a haver mais grana em circulação do que coisas para comprar com essa grana, né? Que não vale nada, dinheirinho, né? Papelzinho colorido lastreado em honestidade de político. E então vem a bola de neve da inflação, né? Então o Banco Central cria a inflação, para aquecer a economia e, né, depois, aí nota, né, o dinheiro não precisa chegar a toda a população para que os preços subam, basta que o topo da pirâmide esteja de bolsos cheios e passe a gastar mais. Por isso a inflação é algo tão penoso para os mais pobres, né? Os mais pobres, como se eles não fossem a maioria da sociedade, né? Eles não veem, os mais pobres, classe média também, né? Eventualmente aqui, todo mundo que seguir aí nesse sistema vai ser pobre mesmo, vai, né, continuar aí num sistema de vassalagem aí, escravos aí dos bancos centrais. Eles não veem a quantidade de moeda aumentar nos seus bolsos, só observam as altas nos preços e a destruição do seu poder de compra, né? Como se isso fosse algo mínimo, como se isso não fosse, né, algo que a gente precisa resolver de fato, né? Esse poder, né, extremo que você dá para o Banco Central de regular e desregular a economia a seu bel prazer, aí é o bel prazer dos seus, né, do seu círculo aí de amigos aí, círculo, né, de compadrio. Quando a sirene da inflação começa a apitar, aí vem o Banco Central, que decide que é a hora de tirar a moeda de circulação. Ele faz isso, né, cobrando imposto, na verdade, que ele esquece aqui de falar, né, cobrando imposto, né, de você, afegão mesmo, né, não dos grandes bancos, não dos amigos, né, não dos caras que estão no esquema, de você aí, trouxa, na ponta, cobrando imposto, então, pegando dinheiro emprestado dos bancos comuns, como se concorresse com os clientes.
Para fazer essa concorrência, ele passa a oferecer juros cada vez maiores. Você fica sabendo desse movimento quando vê no noticiário que a Selic subiu. Cada alta na Selic é, na prática, uma elevação nos juros que o Banco Central está oferecendo aos bancos. Ao tirar o dinheiro de circulação, então, o BC, o Banco Central, fortalece a moeda. Por outro lado, enfraquece a economia. Pois é, com menos dinheiro na praça, menos negócios são feitos, o consumo diminui, o desemprego cresce, mas não tem outro jeito, não tem outro jeito, né? Não tem. Até então, né? Até antes dos bancos centrais, como a gente vivia. Só o juro alto funciona contra a inflação, né? Só o juro alto funciona contra a inflação de uma moeda, né, ilusória, uma moeda virtual, né? Digital, virtual aí, sem nenhuma base na realidade, né? Criada aí por política monetária, né? Ai, ai, ai. E é assim que todas as economias do mundo operam. Produz-se dinheiro para combater crises, depois ligam o aspirador para drenar o dinheiro e combater a inflação. Quando a inflação fica baixinha de novo, toca produzir moeda loucamente. Pode confiar, quando os bancos centrais fazem esse trabalho direitinho, dá certo. Pode confiar, pode confiar. A maior prova disso é a seguinte: antes desse sistema existir, a economia global crescia muito menos. Olha a ignorância, né? A economia global crescia muito menos. Antes do sistema existir, né? Antes do homem poder imprimir dinheiro a bel prazer, né? A nossa medida de valor da sociedade, que é o dinheiro, claro que ela era menor, né? Claro que a gente tinha menos dinheiro em circulação, né? Claro, é óbvio. Se você mede, né, o valor, o crescimento, né, pelo, né, o valor em dólar nominal, né, não tem. Sempre, claro que cresceu, né, porque teve muito mais dinheiro em circulação, porque é impresso a bel prazer, sem necessidade de fato de você ter, né, ou seja, é tudo crédito atrás de crédito atrás de crédito. É bonde né, e derivativos e coisas do estilo. Tipo, tudo para gerar aí uma impressão de que existe algo real, né, por trás disso aí. Na verdade, não, né? Mas vamos lá, vamos seguir, vamos terminar e eu entro no ponto, né? Os economistas chamam o dinheiro que usamos hoje de fiat currency, moeda fiat fiduciária, né? Moeda que os bancos centrais produzem por mágica, do nada, por decreto, né, na verdade, né? Por coerção, não é do nada. É por coerção, é por decreto, é por força estatal mesmo. De fato, é só imprimir papel. E recentemente nem isso, é digitar números no computador. E fiat currency é algo relativamente recente, bem recente. Ao longo da história da humanidade, o dinheiro era ouro e prata. Foi ouro e prata, na verdade foi várias coisas, né? Foram várias, mas enfim, chegamos a um consenso aí durante muitos séculos de que ouro e prata eram dinheiro, né? Ouro, prata, metais preciosos no geral, ponto. As notas surgiriam aí no século XVII, mas elas eram os IOUs, as notas promissórias, né? Mas elas só valiam alguma coisa porque davam direito a sacar uma certa quantidade de ouro ou prata na boca do caixa. Uma libra esterlina, por exemplo, significa meio quilo de prata pura. Uma nota de libra era só um vale-prata portátil. Alright, a gente conhece isso, né? É a história dos bancos, assim surgiram os bancos, né? Como um lugar para você depositar o seu ouro e depois você ter um papel, né, uma nota promissória para depois, né, enfim, não precisar ficar andando com ouro por aí. No século XVIII, a Inglaterra refinou o sistema, definindo que uma libra significava 6,6 gramas de ouro. Nascia ali o padrão ouro. As notas de dinheiro emitidas por qualquer país precisariam corresponder a uma quantidade parecida do metal amarelo para ter valor no mercado internacional. Malandramente, os governos do mundo todo foram diminuindo a quantidade de ouro a que cada nota dava direito, com o intuito óbvio, né, de poder colocar mais dinheiro em circulação. A própria Inglaterra foi a pioneira dessa prática. Era o início da fiat currency. Você vê, né, a gente agora ele estava falando bem, não, porque o Banco Central ajuda quando ele coloca dinheiro em circulação, aí depois ele tira, e aqui ele está falando malandramente, né, os governos malandramente. É malandragem, rapaz, é malandragem. O que o Banco Central faz é malandragem em todos os sentidos. Não é política monetária, é malandragem monetária. Ou
Os caras estão te roubando, maluco. Estão te roubando. E você ali, né? Para um lado você... quando é o inglês, lá no século XVIII, é malandragem. Mas agora o que os caras estão fazendo aqui na cara dura, sem nem ter nada atrás, né? Para, tipo, um valor econômico, algo que tenha, né, alguma base natural, né? Algum limite natural, né? Para ser algo que vale a pena você guardar, né? Porque o dinheiro, no fim das contas, é algo que você quer guardar, que você quer usar como meio de troca, né? Como é que esse meio de troca é inflado aí pelo governo, malandro, né? Esse meio de troca safado aí, criado para, né, para uma elite, né? Para enriquecer uma elite, como é que ele é melhor, né? Que essa malandragem aí, né? Que foi feita no século XVIII, XIX. O padrão, isso já com o padrão ouro, né? O padrão ouro também tinha malandragem, porque o cara pegava ouro, né? E, digamos, ele mandava, que imprimia mais nota promissória do que ouro que ele tinha, né? Tipo, quando o cara percebe que ele pode fazer isso, que ninguém veio cobrar na boca do caixa o ouro, né? Porra, o cara faz isso, cara. O cara imprime a bel prazer, né? Exatamente, esse é o problema, né? Que é uma das coisas que geram maiores crises, é exatamente isso, né? É esse tipo de malandragem que o cara tá defendendo aqui, a malandragem dos bancos centrais. Porque, né, mexer com a economia assim, macro, né, de cima, como mexer com a economia grande, assim, achando e destruindo a vida de pequenas baratas, né, no meio do sistema, que não estão acompanhando aí o que está acontecendo. É muita, né? É muita privilégio, né? O cara aqui tá... Só porque pra ele não chega, né? Porque ele entende, então ele se prepara, ele investe, ele sabe o que fazer quando acontece esse tipo de coisa. Mas o afegão lá, o nosso amigo na rua ali, o nosso pequeno comerciante, pequeno empreendedor, se ferra. O padrão ouro sobreviveu aos trancos até 1971. E aos trancos mesmo, né? Porque já bem antes a gente deixou de ter um padrão ouro, né? O padrão ouro acho que nunca funcionou, para ser sincero, né? Mas beleza, isso é minha opinião pessoal, vamos deixar de lado por enquanto. O padrão ouro sobreviveu aos trancos até 1971, quando o dólar deixou de ser conversível em ouro. Mas naquela altura, a fiat currency já reinava, inclusive nos Estados Unidos. E foi graças a ela que o mundo viveu o maior crescimento econômico da sua história, justamente da metade do século XX em diante. Não foi por causa da inovação humana, não foi por causa da genialidade, né? Foi por causa do dinheiro que os bancos centrais colocaram, né? Com certeza, sim. O dinheiro não é porque porque terminaram as guerras, né? Ou porque tinha uma guerra entre duas potências aí tecnológicas, tá, uma guerra fria, enfim. O dinheiro aí de mentira criou riqueza de verdade. Ele financiou os automóveis, né, os aviões, os iPhones, o alimento para 7,9 bilhões de pessoas vivas hoje, contra 2 bilhões no ano de 1900. Isso é o crescimento normal, né, exponencial, né, da vida na Terra, né? Não sei se tem a ver com o Banco Central ou não, né? Com o Bitcoin no lugar das fiat currencies, teríamos uma volta ao padrão ouro, porque o Bitcoin é igual ao ouro, né? Mais ou menos, né? Algo que os bancos centrais não produzem. Nesse sentido, sim, né? Existem 18,7 milhões de unidades do Bitcoin em circulação e tem outros 2,3 milhões esperando aí para serem minerados nas profundezas do sistema Bitcoin. Acaba aí. Não dá para aumentar artificialmente a quantidade de Bitcoin que circula no mundo. Não haveria mais inflação, isso é fato. Mas, se a economia travar, danou-se. Os governos não terão como injetar dinheiro novo na economia. 1929 está de prova. Uma quebra da bolsa seguida de uma cascata de falências bancárias secou o crédito no mercado e o dinheiro deixou de circular basicamente. O governo americano, porém, decidiu que era hora de levar o padrão ouro a sério e não imprimir dinheiro novo. Resultado foi a Grande Depressão, que traria de reboque uma guerra mundial. Adote-se o Bitcoin como moeda única e teremos um colapso parecido em mãos. Olha lá, rapaz! Se adotar o Bitcoin, segundo o nosso amigo aqui, nossos amigos aqui,
a gente vai ter uma guerra, vai ter guerra, vai voltar a guerra. Ele se esquece aí, né, de falar o sistema bancário aí, o Banco Central tão querido dele, né, que trouxe tanto crescimento para a economia, né, segundo ele, esquece de falar, né, que esse sistema não é um sistema novo, né, não é um sistema que surgiu em 1971, né, quando o padrão ouro né, foi realmente abolido, né. Já existe desde 1913, alguns anos antes, inclusive, da Primeira Guerra Mundial. Eu diria, né, que o sistema de Banco Central é o responsável, né, tanto pela crise de 29, pela não recuperação, né, da crise de 29, pela Grande Depressão, aí, como ele diz, tanto pela guerra, tanto pela depressão, e é uma grande ferramenta de poder para uma mudança, né, no poder, né, numa mudança de poder. Claro, depois que você faz a mudança, você destrói, né, toda a oposição, que provavelmente aí tem a ver, né, com os judeus serem perseguidos. Provavelmente os judeus eram grandes opositores, né, desse tipo de sistema de impressão de dinheiro do nada, né? Também deveriam ser grandes detentores de ouro, porque naquele então acho que os judeus na Europa não tinham permissão, né, de ter posse de terra ou qualquer outra posse. Posse de terra, basicamente, eram, né, vistos como párias aí na sociedade, tanto pela religião cristã, pela, né, que tema de você poder, os banqueiros, toda essa história dos bancos, tal. O judeu sempre teve a função, né, do finanças, digamos, na Europa lá. Também porque não podia ter terra, então era uma forma de deter algum tipo de propriedade, né? O ouro, por exemplo, ouro, prata, metais e afins. Enfim, às vezes essa guerra, né, era porque eles estavam querendo, né, captar essa riqueza real, utilizando, né, naquele então eles não sabiam se ia pegar né, ia pegar essa história aí de papelzinho colorido. Então eles estavam utilizando o papelzinho colorido que estava pegando naquele momento, estava funcionando, né? Eles estavam conseguindo enganar o público que eles teriam, né? Teriam ouro, teriam reserva suficiente. Uma guerra aí não é nada mal, né? Uma guerra para capturar ouro, capturar aí riqueza de verdade, né? Pagando soldados com papelzinho colorido, né? Se esquece, ou seja, 1913, Federal Reserve, 1913, a gente tem aqui o Ron Paul Institute, né? Por exemplo, em 1919, o estoque de dinheiro, né? Entre 1914 e 19, o estoque de dinheiro dobrou, ou seja, o Banco Central, a Fed, utilizou, né, a sua ferramenta monetária para dobrar a sua capacidade de dinheiro. Para quê? Para pagar tropas, para pagar soldados, para pagar, né? É quase um investimento em saque, né? Para você poder fazer o saqueio. Se você não tem como fazer isso, o Estado não tem, né, como criar, investir nesse tipo de guerra, né? Essa guerra só, se você não tem com que dinheiro investir em guerra, você não pode investir em guerra, não tem guerra, né? As guerras da Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, não é coincidência, né? Tem uma frase grande aí que diz que não é coincidência que o século onde foi criado o Banco Central é o século que viu as duas piores guerras, né, da história da humanidade, das duas guerras mundiais. Aí. A guerra Banco Central, né, trouxe a guerra mundial, né? Não é mais a guerra local, não é mais a guerra que tem um limite, né? Tem um limite natural. Não. O dinheiro continua sendo impresso, você vê, foi dobrado durante os anos da Primeira Guerra Mundial, né? Nem falar o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial e o pior, o que está acontecendo agora, né? Com crises aí, né, de banco, de empréstimo, de crédito, que estão gerando impressão maior do que essas duas guerras, né? Imagina a quantidade, se essas duas guerras, com essa impressão, você viu a quantidade de dano que foi feito aí, né, de que aconteceu. Imagina a quantidade de dano que pode ser feito agora com a quantidade, os trilhões de dólares que estão imprimindo aí, né? Que eventualmente vão ter que ser investidos. Investidos em quê? Em saqueio. Para buscar, né, pegar valor, captar valor de verdade, porque senão, né, desmorona. Senão eventualmente desmorona. Eventualmente alguém vai cobrar e não vai ter o que cobrar, né? Não vai ter o que tirar, valor real para tirar. Não vai ter recurso natural
né, que entre naquele trilhão, naqueles trilhões e trilhões que foram criados, né? Então você vê, né? Claro, a gente teve também, né, teve uma inflação naquela época, né? Depois da Primeira Guerra Mundial, teve inflação no mundo, nos Estados Unidos, né, que imprimiu pra caramba. Ele chama aqui a depressão esquecida, né? O pessoal esquece da depressão dos anos 20, né? Também. Porque aí a Fed começou a injetar, né? A política monetária começou, geraram aí, né? Talvez, inclusive, geraram com a guerra, né? Esse problema, né, para depois vir com a solução. É quase como se uma indústria de saúde, né, jogasse um vírus por aí e depois viesse com a vacina, né? E aí você fala assim, não, mas eles trazem o vírus, depois eles trazem a vacina e isso é bom. Não é bom. Não é bom esse tipo de interferência em algo tão fundamental, algo tão básico, né, para a nossa sobrevivência. Como o dinheiro, né? Como o que a gente usa como forma aí de troca, né? De determinar valor numa sociedade. Então a Fed continua apoiando a guerra, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, né? E ela inclusive disse, estava preparada para usar os seus poderes para garantir, né? Em todo o tempo um estoque, né? Amplo estoque de fundos para financiar a guerra, né? E, imagina os caras na época rindo à toa lá, né? Acho que é o grande segredo, né? O maior segredo da guerra dos Estados Unidos e tudo foi a Fed, né? A Reserva Federal lá, a possibilidade de você ter crédito, né? Através de imagem, eles gozavam, né? De estar longe da Europa, né? Então era só quando alguém vinha para a América, por exemplo, você de repente dava uma bela fazendinha para ele, né? Prometia umas terras e ele dava fé, né? Que tinha ouro de fato lá né? Entende o que eu digo? Corrupção e afins. O cara tá longe da Europa, oportunidade nova na América, Europa em guerra, né? Então eles podem falar, não, realmente, eu dou fé aqui que os gringos americanos têm tudo aqui, o ouro tá aí, né? Quando na verdade só tinha um papelzinho, promessas, notas promissórias ali, né? E com isso conseguiram, né, bancar aí uma guerra, né? Não é um fit legal, porra. É uma bela, historicamente, a gente vai eventualmente avaliar isso e falar, pô, os caras foram gênios, né? Conseguiram enganar o mundo inteiro. Mas, porra, 100 anos, fool me once, fool me twice, fool me thrice. Chega, né, cara? Chega, pelo amor de Deus. Chega disso aí, né? Chega. Acabou. Funcionou. Já não pode funcionar mais. Já não tem como funcionar mais, né? Enfim. A gente vê que, né, segundo a Super Interessante, ainda tem, né? Tem gente que é inteligente, os caras entendem, tem bastante dado ali. Mas, porra, eles ainda acham que, né, é a deflação que causou a crise. A grande depressão é por causa da deflação, é porque tentaram manter, né, o padrão ouro. Nada tentaram manter o padrão ouro, né? A depressão veio por causa da guerra, não por causa do padrão ouro. A depressão veio por causa da guerra. Que os Estados Unidos ainda era muito dependente da Europa, né? Desse vínculo com a Europa. Claro que a depressão veio por causa da guerra, né? E não sei te dizer se não é, né, parte do Banco Central, política do Banco Central, uma forma de... Essa depressão é positiva para quem está imprimindo dinheiro. Por quê? Porque ele está reduzindo o valor, né? Primeiro que o que ele está imprimindo agora não vale... Ele sabe que, né, não tem nenhum... não vale nada. Então é barato, né, imprimir dinheiro, gerar dinheiro. Aí, se tem depressão, os preços caem ainda, né? Então, tipo, fica ainda mais barato, né, fazer o scan. Fica mais barato você sair rapando aí todo mundo, dando dinheiro que não vale nada e capturando em lugar propriedade, né? Pro Estado, propriedade pro governo federal, que era uma entidade até então vista com muita... Ainda, né, nos Estados Unidos, ainda é até hoje, visto com muito ceticismo, né? Ninguém quer controle federal, né? O controle federal sempre foi algo... né? O que esses federais estão vindo aqui no meu território, na minha propriedade privada, né? O pessoal já fica até incômodo com o Estado, né? Com lei estatal, imagina a lei federal, né, nos Estados Unidos. Enfim, é o crescimento do federal, é o crescimento, né, do que a gente vê hoje, desse Leviatã, essa máquina aí de moer gente,
que é o, né, tantas essas agências de três, né, esses lugares aí que ninguém que ninguém responde pelos seus crimes, né? Pois é, pessoal, é isso aí que você está apoiando com essa política monetária aí de bancos centrais. Você vê, né? A Fed continua a sua política monetária expansionista, né? Mesmo depois lá do ó, lembra que o ownership do ouro ele foi banido. Isso aqui é interessante. O ownership, em 1933 teve um decreto, né? O 6102 que decretou que nenhum gringo, nenhum americano poderia ter ouro, né? Era só, ou seja, todo ouro deveria ser entregue ao Estado por um preço fixo, né? Pré-fixado, abaixo do mercado. E não poderia mais ter ouro em posse, né? Só o governo americano poderia ter ouro. Com isso, né, eles basicamente acabaram com o padrão ouro, porque se você não pode sacar ouro no caixa, tipo, acabou, desde 1933. Então o cara fala a Grande Depressão de 33, não é dos anos 30, né, depois de 1929, não é porque o padrão ouro, né, não tem nada a ver com o padrão ouro, né? A depressão depois de 29, primeiro tem a ver com a Segunda Guerra Mundial, né? E segundo tem a ver, né, com o dólar, com o fim do padrão ouro, basicamente, com o fim do ouro como meio de troca nos Estados Unidos, e agora o dólar, né, tentativa de levar o dólar para o mundo, né, de levar essa nova moeda aí de reserva mundial, né, fazer a grande campanha do dólar. Ela começa aí, e ela provavelmente começa também, né, com essa mentira, a grande mentira, né, que é por causa do ouro que a economia ficou em grande depressão nos anos 30, né? Não é. Por causa da moeda fiduciária que a gente teve o crash de 29, né? O crash de 29 provavelmente é parte de política monetária, né? De, tipo, inflaram pra caramba, depois, tanto na Primeira Guerra Mundial, quanto nos anos 20 inteiro, Banco Central aí mandando ver muito mais do que tinha. 1929, aí provavelmente o Burry da época descobriram aí, né, o que o Banco Central estava fazendo, né, os locais lá, a aristocracia local, começaram a exigir, eu quero meu ouro, né, quero meu ouro. Aí começa a crise, aí começa a cair os preços, porque aí começa a perder, né, a confiança naquele sistema falso, aquele sistema que não tem, né, que não dá para confiar, de fato. Aí tem todo esse processo aí que a gente vê, e aí provavelmente, aí que eu digo, provavelmente tem muito do que na Alemanha, devia ser os judeus alemães, por exemplo, que deviam estar metendo, né, enchendo o saco sobre isso. Né, falando, não, peraí, cadê meu ouro? Eu quero ouro, não quero esse papelzinho colorido aí lastreado na entidade de político, quero ouro, que eu sei que é o ouro que vale. Não confio em Estado, porque o Estado nunca, né, o judeu ele sempre foi muito anarquista, porque o Estado sempre fudeu o judeu, onde ele for, né? Teve 500 mil diáspora judaica, então o judeu ele sempre foi muito anarquista nesse sentido, sempre foi muito desconfiado, né, da autoridade, porque a autoridade sempre perseguiu, né, sempre fudeu o judeu quando pôde, né, então provavelmente, né, essa elite alemã, essa elite da europeia, começou a, né, encher o saco dos bancos centrais, e eu até diria, não sei se não tem uma mão aí dos bancos centrais, ou de gente, né, nesse cabal aí do Fed, né? A gente sabe que o Ford era bem nazista também, bem fascista, enfim, gente do estilo, que pode ter metido a mão aí também, a gente não sabe. São os anos 30, a comunicação ainda era muito limitada, o que ficou da história geralmente o que fica da história é o que o dominador, né, quem ganhou a história, né, a história que, segundo a visão do vencedor, né, nunca do perdedor. 6 milhões de mortos aí não podem contar uma história. Os que sobreviveram, acho que não estavam, né, nessa turma, né, enfim. Meu amigo, não é, a gente acha, né, a gente acha que é uma coisa, quando na verdade, né, a propaganda, né, o dinheiro que a propaganda que esse dinheiro compra, é muito difícil a gente
superar ela, né? Muito difícil a gente passar dela. Tem histórias aí que estão em livros históricos do mundo que, enfim, que é a história segundo o vencedor, segundo aquele, né, que paga para ela aparecer. Se não, né, ela não aparece, né? Hoje em dia talvez seja mais difícil apagar a história. Talvez, né? Talvez seja mais difícil. Por sorte aí, né? Hoje a gente tem essa... o Bitcoin, por exemplo, certamente é impossível de você apagar a história do Bitcoin, né? Já as moedas fiduciárias, o Banco Central, assim como ele insere dados, ele pode extrair dados e ninguém vai ficar sabendo, né? Pouca gente está dentro desse círculo aí do Banco Central. É fácil, né, controlar dano, né? Evitar que informação sensível vaze, né, desse sistema. E a gente, né, meros plebeus aí, estamos aí só captando aí essa gente. Enfim, se você quer continuar nesse sistema, não tem nenhum problema. Siga lá, né? O Bitcoin é voluntário. El Salvador agora colocou aí como algo forçado, talvez, para os seus cidadãos, mas também é meio voluntário, tal. Enfim, para eles é bom porque eles não têm, né, notas promissórias. É um governo que já não tem, né, não se beneficia do que a gente chama de senhoriagem, né, de ser o criador da moeda, né. Então, como ele não se beneficia dessa senhoriagem, ele pode, né, experimentar com o Bitcoin. Por enquanto, né, quem acumulou Bitcoin entende, né, a oscilação, mas entende que no longo prazo, né, a tendência é deflacionária, está se beneficiando aí de guardar Bitcoin ao invés de guardar dólares aí de Banco Central ou qualquer outra moeda, peso, real, enfim. E bueno, como a gente viu aí, provavelmente, né, se a gente tiver uma sociedade de Bitcoin, ela não vai ser aí tão ruim quanto ele está né, pintando nessa matéria aí da Super Interessante, porque de fato, né, a gente sabe que os bancos centrais, né, são os grandes causadores aí dos problemas, de todos os problemas, basicamente de todos os problemas que a gente tem, inclusive agora, né, aquecimento global e o caramba, porque, né, quando não tem um freio natural para algumas coisas, você termina extrapolando. E quando você extrapola, né, aí a natureza vem forte para te dar, né, um tapa na cara e fala, olha só, vocês estão extrapolando. E aí, e agora, onde está o limite, né? Até onde você pode extrapolar, né? Qual é o limite? O limite está na cabeça das pessoas, eu acho. Enquanto as pessoas continuarem aceitando, né? Enquanto a gente continuar aí nesse sisteminha aí de papelzinho colorido, né? Papelzinho colorido vai destruir o mundo, vai pagar a guerra, vai pagar mau investimento, vai pagar pior tipo de coisa, né, que você pode imaginar. Alright? Isso aí. Espero que tenham curtido. Deixe seus comentários aí se vocês tiverem, né, algum outro dado aí interessante. Até mais.